time, ticketing time, ticketing time, 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 ticketing time, ticketing time, time. Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre o porquê você deveria ler O Pequeno Príncipe. É um livro que eu sou apaixonada e apesar de ser um livro infantil, é um livro muito interessante. Ele foi escrito na França, porém ele foi publicado nos Estados Unidos na década de 90 e é o terceiro livro mais traduzido da história. Então, esse livro atravessou diversos países e diversas culturas e eu acredito que em todas elas construíram várias personalidades e desconstruíram elas também. Então, o livro do Pequeno Príncipe, por todas essas culturas, trouxeram muitas reflexões, trouxeram muitos ensinamentos, e são justamente esses ensinamentos que são os motivos pelo qual você deveria ler o livro. Aqui, por conta do tempo do vídeo, eu não vou poder colocar todos, mas os principais, na minha opinião, eu vou tentar explicar aqui para vocês. O livro conta a história de um pequeno príncipe que mora num planeta bem pequeno e é apenas habitado por ele e por uma rosa, que é o primeiro laço do Pequeno Príncipe. E uma coisa muito importante para você prestar atenção é que essa rosa se dizia única no mundo, que não existia nenhuma como ela, e é o primeiro laço com que o Pequeno Príncipe criou, e todos os dias ele cuidava dela, ele cultivava, e em um momento eles tiveram um desentendimento, então o príncipe decidiu visitar outros planetas, mas mesmo sabendo que eles tinham tido um desentendimento, ele cuidou do planeta, porque existiam plantas chamadas de baobás, e essas plantas, se crescessem muito, poderiam destruir o planeta e matar a rosa. E também existiam pequenos vulcões que, se não fossem limpados, poderiam entrar em erupção, e como era um planeta pequeno, ele poderia limpar, poderia entrar em erupção e também acabar prejudicando a rosa. Mesmo eles tendo um desentendimento, quando ele foi embora, ele cuidou para que nada disso acontecesse, então ele priorizou essa amizade, mesmo sabendo que eles tinham se desentendido. E quando ele decidiu ir embora, ele visitou vários planetas e dentre eles ele encontrou algumas pessoas com personalidades muito específicas, como um rei desgovernado, como um bêbado que bebia para esquecer alguma coisa que ele não lembrava. Também encontrou um contador de estrelas que dizia administrar toda a galáxia, mas ele não tinha noção do que ele realmente estava fazendo. Ele também encontrou uma pessoa muito vaidosa ao extremo, com quem era difícil ter até um diálogo. E dentre todas essas personalidades nós podemos ver uma coisa em comum. Todos eles trabalhavam constantemente e viviam uma vida padronizada, cada um em seu planeta, cada um era diferente, mas eles não tinham um objetivo. O contador de estrelas, que estava visando bens materiais, que no caso seriam as estrelas, o vaidoso incontrolável, que buscava uma personalidade com uma autoestima extremamente elevada, mas nenhum deles sabia o que realmente estava fazendo e provavelmente isso não os deixava felizes. Eles não pararam para refletir o porquê faziam o que faziam, e isso é uma das reflexões muito importantes do Pequeno Príncipe, porque isso retrata muito a sociedade atual, não só a atual, como sociedade de uma forma geral, que pessoas fazem o que fazem sem saber se é isso que realmente gostam. E o Pequeno Príncipe vem trazer essa reflexão pra gente, e é isso. Então, nesse caminho entre os planetas, ele chega à Terra, onde ele cria seu segundo laço, que é uma raposa, em que ele estava triste e encontrou essa raposa e pediu para brincar com ela. E nessa história ela falou que não podia brincar com ele porque ele ainda não tinha cativado. O Pequeno Príncipe até então nunca tinha ouvido falar sobre isso e ele perguntou para ela o que era cativar. E ela falou que cativar era criar laços. Que enquanto ele não criava laço com ela poderia ser qualquer raposa como qualquer outra no mundo. Mas quando ele criasse laço com ela, ele seria cativado. E você é extremamente responsável por as pessoas que você cativa. E nessa mesma linha de raciocínio, a raposa disse que os humanos tinham se esquecido disso. E essa é outra reflexão que eu acho muito importante ser abordada, porque isso realmente acontece quando, a partir de um momento, nós deixamos de criar laços, nós deixamos de nos importar e esperamos que as pessoas se importem com a gente sem
querer retribuir isso. Então, nós, em geral, esquecemos sobre uma verdadeira amizade, sobre você é responsável pelas pessoas com que você cativa e o quanto é importante você cativar as pessoas em que você convive. E essa reflexão é muito intensa, eu achei extraordinária e muito importante para compartilhar com vocês. E nessa mesma linha de raciocínio com a raposa, o Pequeno Príncipe diz uma frase que para mim é uma das mais lindas do livro: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, que na minha opinião é incrível, é fantástica, diz muito sobre a essência, sobre as coisas importantes em que nós não podemos tocar, ver ou comprar, e para mim é uma frase extraordinária e um dos principais motivos pelo qual você deveria ler o livro. E enquanto o Pequeno Príncipe caminhava, ele também disse uma coisa fantástica, que era: os humanos repetem tudo que a gente faz, eles não têm imaginação. E isso é tão marcante no livro, principalmente agora nessa era das redes sociais muito intensas, em que um padrão é estabelecido e em que nós só tendemos a repetir aquilo sem ter a noção se aquilo combina ou se comparando muito se você não consegue chegar a esse padrão, e não damos abertura à nossa imaginação para saber o que realmente você se sentiria bem, para abrir espaço para as novas oportunidades, porque a imaginação não é só você criar um mundo fantasioso, mas é muito importante no mundo real, em que você precisa ser criativo, em que você precisa fazer a diferença. E é muito interessante essa parte do livro, porque isso realmente pesou na vida do autor do livro, que logo no início ele conta a história de que chegou pro pai com um desenho de um chapéu, que para o pai seria um chapéu, mas na verdade era uma cobra engolindo um elefante, e com isso o pai dele e a mãe, que estavam lá junto com ele, onde ele foi mostrar o desenho para eles, falaram que para ele desistir dessa carreira de pintor, e ele disse que se arrepende muito, porque ele não deu espaço para a imaginação dele, ele não teve coragem de seguir atrás do sonho dele, que era realmente ser pintor, e por falta de imaginação do que poderia ter acontecido no futuro ou de confiança em si mesmo, ele perdeu uma oportunidade pela qual ele se arrependeu todos os dias da sua vida. Então, é muito legal essa conciliação do livro com a vida real. E apesar de ser um livro infantil, O Pequeno Príncipe, na minha opinião, deveria ser lido por todos, porque é uma forma muito intensa, muito incrível de você repensar a forma como você está levando a vida. E por isso eu acredito que você deveria realmente ler O Pequeno Príncipe. É isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo, curte, comenta e compartilha com pessoas que vocês acham que gostariam de receber esse conteúdo. E até a próxima.